Olá, seja muito bem-vindo ao Assunto do Dia desta quinta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com sua audiência e também com o seu carinho. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre incontinência urinária, diagnóstico e tratamento. E as suas dúvidas serão esclarecidas por nossas convidadas. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a doutora Vanessa Freitas. Doutora Vanessa é ginecologista, especialista em uroginecologia. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a doutora Regina Passes Nogueira. Doutora Regina, ela é urologista. E ainda hoje aqui no nosso programa vamos aprender a preparar uma pizza crocante de aveia. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda teremos as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje. Daqui a pouquinho também vamos lançar a enquete do dia. Para você interagir com a gente, você vai ligar para a nossa linha interativa, vai responder nossa pergunta e aproveitar a oportunidade e mandar a sua dúvida também sobre o assunto. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, é um problema comum e muitas vezes constrangedor. A gravidade varia. Em alguns casos, a pessoa não consegue segurar a urina ao fazer esforços como tossir ou espirrar. Em outros casos, a vontade de urinar ela é tão súbita e forte que não dá tempo nem de chegar a um banheiro. A incontinência urinária atinge 10 milhões de brasileiros de todas as idades, sendo 2 vezes mais comum no sexo feminino, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. É um problema que afeta todas as faixas etárias, como bem falamos, mas acomete com a maior frequência a população idosa. A partir de agora, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Preste muita atenção. Confira. 10 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de incontinência urinária no Brasil. A maior parte mulheres, onde a ocorrência é 2 vezes mais comum. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, os idosos são ainda mais propensos a ter incontinência urinária. A estimativa é de que 3 ou 4 em cada 10 mulheres a partir da meia-idade se queixem do problema, enquanto que entre os homens a média é de 1 a 3 em cada 10 dos mais idosos. Mais frequente na população feminina, por um problema anatômico, a mulher tem uma uretra mais curta, né? A mulher, a senilidade pode lhe trazer uma frouxidão no assoalho pélvico, né? A multiparidade, os partos, sobretudo os partos normais, a obesidade, são fatores que propiciam à mulher uma condição mais favorável, né, a desenvolver a incontinência urinária. O especialista explica que não existe uma causa principal, mas um conjunto de fatores que predispõem o paciente à incontinência. Já os sintomas estão diretamente ligados à perda involuntária de urina. A mulher ou o homem passa a ter a necessidade de usar absorventes, porque não dá tempo de chegar ao banheiro, né? Ou tossir, espirrar, qualquer esforço físico perde algumas gotas de urina. E tem aquela incontinência urinária total ainda que tem que usar um absorvente ou uma calça enxuta o tempo todo, porque não dá para conter a urina, fica inclusive sem jato urinário, fica gotejando. A partir da identificação do tipo de incontinência, revelado através de exames, o tratamento pode ser estabelecido pelo médico. Ele pode ser fisioterapêutico ou medicamentoso. O tratamento pode ser através de fisioterapia, para tonificar aquela musculatura, através de alguns medicamentos que possam inibir a contratilidade da bexiga, ou também através de cirurgias, que pode se reforçar de alguma forma aquela musculatura. Ou, em último caso, até colocar um esfíncter artificial. É a cirurgia que se coloca um equipamento, né, internamente, envolvendo a uretra, que a pessoa pode voltar a controlar a urina e evitar essa coisa desagradável que é a perda involuntária de urina, que por definição é o que caracteriza a incontinência urinária. A incontinência urinária está diretamente ligada à baixa autoestima, na maioria dos casos por provocar constrangimento ao paciente, mas a dica é para que o médico seja procurado o mais rápido possível, o que pode facilitar a identificação e o tratamento. É importante que haja uma abertura, né, nas informações e um desprendimento do paciente ou da paciente de procurar ajuda médica logo cedo para que o tratamento seja o mais eficaz possível.
Pois bem, tem tratamento, é importante que esse diagnóstico seja feito o quanto antes, porque é uma situação constrangedora, né? Muitas vezes é um momento em que você não tem acesso a esse banheiro. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre o tema, vamos trazer informações sobre o assunto, lembrando que tem diagnóstico, tem tratamento, será que tem cura à incontinência urinária? Daqui a pouquinho, nossas convidadas irão responder tudo isso e muito mais, mas antes a gente quer chamar você que está em casa, venha participar aqui conosco, que tal interagir com a gente? Vamos lançar a partir de agora a enquete do dia. Nossa pergunta vai ser feita e você vai ligar para a gente para responder aqui, a nossa enquete do dia. A pergunta de hoje é se você conhece os sintomas da incontinência urinária. Você conhece? Sim ou não? Liga para a gente, 3424-1547. É a nossa linha interativa. A partir deste momento ela está disponível para você participar, ligar para a gente, responder a nossa pergunta da enquete, deixar também a sua dúvida sobre o assunto e você também pode deixar um depoimento sobre o tema. Olha só, 3424-1977 é a nossa segunda linha também, já está disponível para a gente interagir, para você mandar a sua pergunta e responder também a nossa enquete de hoje. Se você tem acesso à internet, também já pode participar do programa acessando facebook.com/assunto do dia, que é a nossa fanpage, já está disponível para você deixar seu depoimento, sua pergunta, pode mandar quantas dúvidas você tiver, porque daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, se você tem o WhatsApp em mãos, quer participar também conosco, 99209-4819 é o nosso número, 99209-4819. Mande também sua pergunta, daqui a pouquinho ela vai ser lida e respondida ao vivo. E ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 15% das mulheres a partir dos 35 anos de idade, elas têm algum grau de perda urinária e 17% de toda a população feminina possui bexiga hiperativa ou incontinência urinária de urgência. E a gente te lembra que existe sim tratamento para incontinência urinária e as formas de tratamento variam conforme o tipo de incontinência e podem incluir mudanças de hábitos, medicamentos, fisioterapia e até mesmo cirurgia. E a gente vai, a partir deste momento, aprender muito mais sobre o tema. Primeiro, quero dizer às convidadas que vocês são bem-vindas aqui no nosso programa. Obrigada. Dizer que é um prazer recebê-las. Doutora Vanessa Freitas, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. O tema é interessantíssimo, né? Importante, a gente viu, 10% das queixas ginecológicas, então o tempo todo você vai encontrar um paciente que tem essa queixa e atualmente com obesidade, que é um grande fator de risco, né? A gente esquece de falar, cada vez mais afetando mais a população, tem crescido bastante essa queixa no consultório. Seja bem-vinda, também queria dar boas-vindas à doutora Regina Passes Nogueira, urologista. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa, doutora. Muito obrigada, um bom dia. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E realmente é um assunto amplo que a gente vai conversar bastante sobre isso. A incontinência urinária acontece não só em mulheres, homens também são acometidos por incontinência urinária e a gente vai conversar sobre isso bastante hoje aqui. Mais de 10 milhões de brasileiros têm incontinência urinária e lidam aí todos os dias com esse problema. Eles descuidaram em algum momento da vida para ter incontinência? Como é que a gente poderia começar o nosso bate-papo falando sobre fatores que levam à incontinência urinária? São fatores evitáveis ou não, doutora Regina? Sim e não. Alguns fatores são evitáveis, sim. Os hábitos de vida que você leva podem realmente, de uma certa forma, prevenir o aparecimento de incontinência urinária. Um dos principais fatores, principalmente na mulher, para o desenvolvimento de incontinência urinária é a obesidade. E isso você tem como modificar, praticando atividade física, levando uma vida saudável. Então, alguns fatores, sim, você pode prevenir. Mas, ao mesmo tempo, outros fatores não. Alguns fatores, como é uma doença multifatorial, alguns fatores você não tem como prevenir, como a perda da força do assoalho pélvico pela idade, a diminuição de hormônios em mulheres. Então, certos fatores não são possíveis de prevenir. Incontinência urinária é o mesmo que dizer que a pessoa está com a bexiga baixa ou não? São coisas distintas? São coisas distintas, sim.
A gente tem paciente que tem a queda do assoalho pélvico, né, a bexiga baixa, o útero baixo, e não necessariamente vai ter incontinência urinária, como existem pacientes que têm incontinência urinária e não necessariamente tem a queda da bexiga, a queda do útero. E é muito comum os dois fatores, os dois problemas acontecerem juntos, mas uma coisa não exclui a outra. Tem alguns sinais que a pessoa que está em casa possa perceber, né, e desconfiar de que está se desenvolvendo ali um quadro de incontinência urinária? Quais os primeiros sinais? E a partir de que idade, mais ou menos? Porque a gente viu que acontece em várias idades. Tem crianças também que podem sofrer com a incontinência urinária, mas os primeiros sinais, como é que a gente poderia pontuar para quem está em casa compreender e desconfiar e procurar o médico? Acho que o primeiro sinal é justamente a perda urinária involuntária, né? Incontinência urinária ela é definida como a perda involuntária de urina. Então, se você perceber que às vezes dá uma vontade muito forte e não dá tempo de chegar no banheiro, uma coisa persistente, que todas as vezes que quando dá vontade você tem que correr no banheiro e muitas vezes não dá tempo, chega a urinar sem querer. Então, se você percebe isso, já é um motivo talvez para procurar ajuda. Ao mesmo tempo, mais comum em mulheres, a perda urinária aos esforços. Você faz algum tipo de esforço, às vezes um esforço maior, uma tosse ou um espirro, mas alguns pacientes com mínimo esforço, como uma mudança de posição, pode levar à perda urinária. E se você percebe isso, realmente, independente da faixa etária, você tem que procurar ajuda. Tanto jovens quanto idosos. E como você falou, até criança pode desenvolver alguns tipos de incontinência urinária, mas com certeza é muito mais comum na faixa etária de idosos. É importante também a gente não achar que faz parte do envelhecimento normal, né? A incontinência acontece na faixa etária dos idosos. Não, é um problema e se o paciente percebe, deve procurar, né, principalmente o mais rápido possível, a ajuda de um especialista que tem tratamento. Além de ser constrangedor, né, esse problema ele pode trazer alguma complicação para esse paciente que apresenta incontinência? Porque a perda involuntária da urina pode trazer, né, alguma consequência mais grave para esse paciente? Ou não, só o constrangimento ali de momento? A grande maioria das pacientes, ela realmente é uma coisa que afeta a qualidade de vida do paciente. Então, ela não tem maiores problemas de saúde por conta disso. Mas, claro, que dependendo da gravidade dessa perda urinária, você pode, sim, ter alguns fatores complicadores, como, às vezes, uma infecção urinária de repetição, porque o paciente precisa andar com muita frequência com fralda, com absorvente. Então, alguns pacientes com uma perda urinária mais grave podem, sim, desenvolver algumas complicações. Mas a grande maioria é um prejuízo à qualidade de vida e não um prejuízo à saúde em si. Vamos explicar mais uma vez que estamos recebendo aqui várias perguntas e algumas perguntas elas se repetem em relação a por que a incontinência urinária é mais frequente nas mulheres. Tem uma explicação para isso? A gente repassa para a ginecologista essa pergunta. Bem, em relação foi dito, né, a anatomia feminina acaba deixando a mulher mais vulnerável a essa perda. Pela uretra curta, tem a questão da gestação e para a incontinência é muito mais importante a gravidez, então números de gestações é mais importante do que a via de parto. O parto normal, sobretudo quando acontece de alguma forma traumática, o uso de fórceps, um período expulsivo prolongado, pode sim contribuir com a incontinência urinária, mas o mais importante são as alterações que a progesterona, quando a gente está grávida, né, traz sobre o assoalho pélvico. A gente fica com a musculatura muito mais frágil, mais frouxa, e aí essas modificações no assoalho pélvico deixam a gente mais vulnerável à incontinência urinária. Mas uma coisa muito mais importante do que o parto é o número de gravidezes e as modificações que acontecem no corpo feminino, sobretudo a obesidade. Tem tipos também da incontinência? A gente tem uma tela aqui com alguns desses tipos, né, algumas pontuações, e a gente vai passar para vocês para que vocês expliquem com maior propriedade para a gente. Tipos de incontinência urinária. Primeiro, incontinência urinária de esforço. Como é que a gente poderia classificar esse tipo aqui de incontinência urinária? Seria quem pratica mais atividade física, aí pode desenvolver esse tipo de infecção urinária, de incontinência? Na verdade, a incontinência urinária de esforço é o que a gente já falou, é a perda urinária quando você realiza algum tipo de esforço físico, ou uma tosse, ou um espirro, às vezes na atividade física, na academia.
você pode perder a urina. Então, mas às vezes com um mínimo esforço, como uma mudança de decúbito, você está sentado e levanta, às vezes caminhando você pode ter perda de urina. E qualquer perda urinária que está relacionada a um esforço físico, ela é chamada de incontinência urinária de esforço. O próximo tópico fala sobre a incontinência urinária de urgência. A incontinência urinária de urgência acontece quando a paciente não consegue adiar um desejo imperativo, acontece de uma forma, o paciente não está numa situação em que realmente pode ir ao banheiro e aí vem aquela urgência para urinar e ela não consegue conter. Normalmente acontece a perda num volume urinário maior do que o esforço, porque aquela paciente acontece a perda porque vem uma contração da bexiga e a bexiga esvazia todo o conteúdo. Então é associado à urgência. Normalmente esse tipo de incontinência vem associado a outros sintomas, aumento da frequência de idas ao banheiro, a frequência urinária, a paciente levanta à noite bastante para fazer xixi, é o que a gente chama de noctúria. Enfim, normalmente vem todos esses sintomas. Próxima incontinência que a gente tem aqui, outro tipo, por transbordamento. Essa incontinência urinária, ela está relacionada principalmente ao paciente que não consegue urinar. Então, tanto homens quanto mulheres, mas muito mais comum em homens, é o paciente que a urina é literalmente por transbordamento. Aquela bexiga vai se distendendo até o ponto que ela começa a transbordar. E esse paciente realmente perde urina sem sentir, geralmente, porque a bexiga começa a esvaziar involuntariamente por conta da distensão excessiva. Isso é um quadro muitas vezes grave, muitas vezes relacionado a complicações, como eu falei. Isso pode, em alguns pacientes, pode levar até perda de função renal. Outro tipo de incontinência, a incontinência funcional. A incontinência urinária funcional não é propriamente um tipo de incontinência. Na verdade, situações vão levar, transitórias ou não, vão levar ao sintoma de perda urinária. São pacientes que, por exemplo, doenças psiquiátricas, dificuldade de locomoção, uma paciente idosa que tem algum problema osteomuscular, não consegue chegar ao banheiro, então ela perde porque não consegue chegar ao banheiro. Na verdade, não é uma disfunção da bexiga ou uretra propriamente dita. Pacientes que usam alguma medicação que pode aumentar a função vesical, infecção, sobretudo infecção urinária, são situações que vão provocar o sintoma, mas na verdade não é um tipo de incontinência. E a incontinência urinária mista? A incontinência urinária mista é um termo que a gente usa principalmente em mulheres que têm associado a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária de urgência. E nesses casos a gente chama de incontinência urinária mista. A gente segue aqui aprendendo um pouco mais sobre o tema, a gente falou sobre o diagnóstico, sobre tratamento também, mas qual é a porta de entrada para que as pessoas desconfiem que estão ali com incontinência para chegar ao diagnóstico? Um clínico geral seria um primeiro profissional que as pessoas geralmente procuram para descobrir a incontinência. No caso da ginecologista, né, é muito mais fácil as mulheres visitarem com a maior frequência e daí descobrir a incontinência urinária. Já a urologista, né, é mais difícil que os homens tenham ali uma visita frequente. A gente primeiro pergunta no caso das mulheres, elas procuram já a ginecologista e dali já surge aí essa desconfiança e é um diagnóstico clínico e depois vocês pedem também exames. Como é que a gente compreende essa parte do diagnóstico em relação às mulheres? Como eu falei, né, 10% das queixas no consultório ginecológico é por incontinência urinária, mas acontece bastante da paciente, na verdade, citar ou ser questionada. Acontece muito da paciente sentir vergonha, guardar aquele problema por um tempo e às vezes, principalmente pacientes mais idosas, acham que aquilo faz parte do envelhecimento normal. Então é importante, assim, qualquer médico, né, que lida com qualquer outra situação, questionar, né? Então sempre uma anamnese, os questionários que a gente acaba usando tem que ser realmente completo e abordar o tema, porque muitas vezes a paciente não cita. O diagnóstico da incontinência urinária é eminentemente clínico. A gente consegue, inclusive, fazer a diferença dos tipos de incontinência conversando com o paciente e examinando. Lógico, a gente tem exames complementares que ajudam muito, na verdade, ajudam muito mais para diagnóstico diferencial, afastar outros problemas da disfunção do aparelho urinário que vão provocar incontinência, mas é eminentemente clínico. Exame físico e conversa com o paciente. Para muitas mulheres, né, essa visita ao ginecologista já é um hábito, mas enquanto a gente fala dos homens, né, enquanto os homens que não têm
esse hábito de ir frequentemente ao urologista? E como é que eles desconfiam, como é que chegam a esse diagnóstico? Porque pode ser no estágio mais avançado, né, doutora? Sim, em homens a incontinência urinária ela está muito relacionada ao aumento benigno da próstata. Geralmente com o aumento da próstata, um dos sintomas que o paciente pode desenvolver com o aumento da próstata é a incontinência urinária, que a gente chama de, no caso, de bexiga hiperativa. Geralmente em homens é aquela perda urinária associada à urgência. Então, geralmente esse é o paciente que já está frequentando teoricamente o urologista, porque vai para avaliar a questão de próstata, e aí o urologista deve fazer a pergunta se ele tem problema de ter essa urgência para urinar, às vezes não consegue segurar a urina antes de chegar no banheiro, e nisso a gente consegue, conversando e puxando o assunto com ele, a gente consegue detectar essa queixa de incontinência urinária ou bexiga hiperativa. Na verdade, no homem, é bem mais comum o que a gente chama de bexiga hiperativa seca. O paciente tem a urgência para urinar, ele vai muitas vezes no banheiro, mas a maioria dos pacientes, cerca de 2/3, não chegam a perder urina. 1/3 tem o que a gente chama de bexiga hiperativa molhada, que é o paciente que vai muitas vezes no banheiro e chega a perder urina. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre incontinência urinária. E a partir deste momento vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações pra gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do G1. Mulheres não relatam problemas de incontinência urinária. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Michigan, quase metade das mulheres acima dos 50 anos possui incontinência urinária. O que chama a atenção é que mais de 2/3 delas não falam sobre isso numa consulta com o ginecologista. Participaram da pesquisa mais de 1.000 mulheres entre 50 e 80 anos. 43% das mulheres entre 50 e 60 anos disseram que tinham episódios de incontinência urinária. Se consideradas mulheres que possuem mais de 65 anos, esse percentual sobe para 51%. A uroginecologista Caroline Swiveson, que trabalhou na pesquisa, disse que a incontinência urinária é comum, que muitas vezes é ignorada pela própria paciente, mas que possui impacto considerável na qualidade de vida da população feminina. Por isso é importante sempre procurar um especialista. Agora a gente volta ao estúdio. É com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A doutora Vanessa, que está aqui no nosso programa, que é ginecologista, ela falou um pouco sobre essa barreira, né? E esse medo ou timidez da mulher relatar casos de incontinência urinária, né, doutora? É muito frequente aqui a nível local, a gente trouxe essa pesquisa lá de Michigan, né? Trouxe essas informações, mas a nível local, Pernambuco, as mulheres também são tímidas ou temem falar sobre incontinência urinária no consultório? Sim. É engraçado que com muita frequência o assunto só vem, o motivo da consulta é outro e o assunto vem após questionamento. Quando a gente fala quais são os sintomas, o que é que acontece, a paciente, realmente acontece, ou normalmente paciente mais idosa, eu achei que isso era normal, me disseram que, com a idade a gente pode perder urina, isso é normal. É importante a gente passar para o paciente que não é normal e que tem tratamento. Essa timidez, esse medo de falar de incontinência também é comum em nós homens, doutora? Sim, é comum, mas eu acho, assim, principalmente na mulher, que é uma coisa mais comum, na verdade, talvez não seja uma timidez, é o acreditar que isso faz parte do envelhecimento e que ela tem que conviver com isso. No homem, isso é menos comum. O homem não acha normal ter perda urinária. Então, geralmente, quando o paciente tem uma perda significativa, ele procura ajuda porque ele não percebe isso como uma coisa normal, diferente da mulher, que muitas vezes ela acha que faz parte do envelhecimento e que ela tem que conviver com aquilo. Geralmente, quando as pessoas têm dúvidas sobre o tema, acessam a internet. Tem a internet como fonte de pesquisa.
tem muitas verdades na internet que ajudam sim a gente compreender melhor, né, a temática, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você e ainda mais afastar você do especialista para tratar, porque tem tratamento sim a incontinência urinária. A partir de agora, vamos mostrar alguns mitos e verdades que encontramos lá na internet e vocês nos ajudem dizendo se é mito ou verdade, explicando, né? No caso, se for um mito, expliquem de fato o que é verdade na afirmação que vamos ver a partir de agora. A incontinência urinária acontece só em mulheres. Aqui a gente já viu que é um mito, né? Desde o começo do programa a gente viu que é um mito. Acontece mais, com maior frequência nas mulheres, mas também nos homens, né, doutora? Isso. A incontinência urinária, ela acomete ambos os sexos, com mais frequência nas mulheres, mas os homens também podem ser acometidos, principalmente homens idosos com hiperplasia benigna da próstata, como a gente já conversou. A gente também no começo do programa falou que mais ou menos nos 35 anos as mulheres começam a registrar uma perda, né, involuntária de urina. Nos homens, doutora, a partir de que idade mais ou menos essa incontinência começa a acontecer? O mais comum depois dos 50, 60 anos seria o mais frequente, mas é lógico que tem pacientes que podem desenvolver esse tipo de queixa com 40 anos ou até antes, mas realmente o mais frequente depois dos 50, 60 anos. Próxima tela, vamos conferir juntos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou é um mito? A incontinência urinária ela não tem cura. É verdade isso, doutora? Claro que não, né? Inclusive, o tratamento é bem mais simples do que a gente imagina. A maioria das pacientes acreditam que a incontinência realmente não tem cura, ou que o tratamento é difícil, ou que é apenas cirúrgico, talvez seja também um motivo de não procurar. E a gente sabe que para os dois tipos de incontinência principais que a gente viu, né, urgência ou esforço, o tratamento primário é bem mais simples, envolve mais uma conduta conservadora, treinamento da musculatura do assoalho pélvico, como a gente vai ver. Então tem cura sim e é mais simples do que a gente imagina. E o tempo para se chegar a essa cura varia de paciente para paciente, de número de sessões, se ele segue ali a risca, né, o que o médico passou, depende, né, doutora? Claro, com certeza. Varia completamente da gravidade da perda urinária que esse paciente tem, se é mais idoso, se é mais jovem. O tipo de incontinência urinária também interfere nessa questão do tempo até a cura. Então, vários fatores atuam realmente numa variedade assim, amplo. Você pode, alguns pacientes com poucas sessões de fisioterapia já têm uma melhora definitiva, outros precisam de várias sessões, às vezes tratamento medicamentoso associado, às vezes até tratamento cirúrgico. Então, dependendo do tipo de tratamento até que você vai optar, é que vai mudar ou não esse tempo até a cura. E a adesão, né? Tem paciente que como a incontinência urinária não traz mortalidade, não traz complicações importantes, né? Acaba que vai ficando para trás, vai resolvendo outros problemas, né? Realmente depende do esforço do paciente, da vontade de ficar bom. Não traz mortalidade porque não se trata de uma infecção, né? Mesmo as pessoas às vezes confundem bastante, né? O termo incontinência urinária e infecção urinária são coisas distintas. Exatamente. Não há nenhuma infecção, não há nenhum problema mais grave. Só essa questão da perda involuntária mesmo da urina, né? Na maioria dos casos, sim. Ok, vamos seguir aqui para a próxima tela. Temos outra afirmação, mito ou verdade, que a incontinência sempre acontece na gravidez. É regra. Engravidou, a mulher vai ter incontinência urinária. Mito ou verdade? Mito. Completamente mito. Lógico que a incontinência urinária é pouco comum na gravidez, né? Embora o número de gestações seja um fator de risco para a incontinência, é pouco comum, é uma parcela muito pequena das pacientes que engravidaram que depois vão apresentar incontinência urinária. Quando a gente tem incontinência durante a gravidez, isso também configura um fator de risco. A maioria dessas pacientes que tiverem incontinência na gravidez, na verdade não a maioria, mas é um fator de risco para persistir com a incontinência no puerpério, após a resolução da gestação. Mas claro que é um mito. Próxima pergunta, no caso, próxima afirmação para a gente perguntar às convidadas se é mito ou verdade, que o estresse, ele piora a incontinência?
Sim, em alguns casos, principalmente os casos de bexiga hiperativa, que ela é incontinência associada à urgência para urinar, sim, o estresse pode exacerbar esse tipo de sintoma. Muitos pacientes chegam perguntando, doutor, eu acho que esse meu problema é psicológico, porque quando eu estou mais estressado, piora muito. E realmente não é que seja o estresse seja o fator que causa, mas realmente ele pode exacerbar esse tipo de sintoma, principalmente em paciente que tem essa perda urinária associada à urgência, que não consegue segurar a urina até chegar ao banheiro. Tem como evitar esse estresse, né, num dia a dia tão corrido, principalmente para as mulheres, né, que às vezes chegam em casa também tem que dar conta ali de algumas atividades diárias, né? Atividades domésticas, tem como viver sem estresse? As mulheres podem fazer o quê para tentar minimizar os efeitos do estresse na incontinência? É difícil. Quando a gente identifica que realmente, né, o fator psicogênico tem um peso naquele problema do paciente, é importante conversar, o auxílio da psicoterapia, né? Assim, como a gente viu, a incontinência urinária tem causas, é um problema multifatorial. Então, se a gente pode investir em tudo que está influenciando, que está ajudando na manutenção daqueles sintomas, é importante. Próximo ponto, a gente vai saber se é verdade ou se é o mito. Vamos ver a próxima afirmação. Olha só, mito ou verdade? Vamos ver? Próxima tela. A cirurgia é a única solução para a incontinência? Não, né? A gente também já viu e já falou um pouquinho sobre isso e reforça para quem está em casa. Mito ou verdade? Isso aqui é um mito. Mito. A cirurgia, ela entra para um tipo de incontinência urinária de esforço, que acontece, né, por aquela falha no suporte da musculatura periuretral, da musculatura do assoalho pélvico. Mas a gente sabe que para a incontinência de esforço, ela tem o mesmo peso do treinamento da musculatura do assoalho pélvico. Então, acaba que a cirurgia vai ficando para aquelas pacientes que realmente não têm condições de fazer o treinamento, ou tentou, não conseguiu, não teve a cura realmente da forma que a gente esperava. É um tratamento, assim, embora seja cirurgia, é uma cirurgia simples, considerada simples. O nome da cirurgia, a mais realizada é o sling, é uma telinha que a gente usa. Mas, sem dúvida, não é o principal tratamento. O tratamento primário, como a gente falou, é a fisioterapia. Próxima tela, outra afirmação. Verdade ou é um mito? Olha só. Bexiga baixa e incontinência urinária, o apresentador antecipou no bloco anterior, perguntando se seria a mesma coisa. Quem chegou agora, ligou a televisão, seja bem-vindo aqui ao assunto do dia. Hoje estamos falando sobre incontinência urinária. E no quadro Mitos e Verdades tem aqui a afirmação dizendo que bexiga baixa e incontinência urinária se trata da mesma coisa. Isso aqui é verdade ou é um mito? Eu acho que talvez seja o mito mais mito de todos os mitos. Mais comum. É muito comum a gente os pacientes chegarem no consultório dizendo, doutor, eu estou com bexiga baixa. E aí a gente pergunta, por que você acha que está com a bexiga baixa? Eles, porque eu estou perdendo urina sem querer. E realmente são diagnósticos completamente diferentes, que algumas vezes podem estar associados. Você tem a bexiga baixa, é o que a gente chama de prolapso. A bexiga, realmente você sente como uma sensação como se tivesse uma bola saindo pela vagina. Isso é a bexiga baixa. A incontinência urinária é a perda urinária involuntária, que as duas coisas às vezes podem estar associadas, mas não são a mesma coisa, tem tratamentos diferentes, inclusive. Próxima e última tela, vamos conferir a última afirmação do quadro Mitos e Verdades. A incontinência é só quando não é possível segurar o xixi? Mito ou verdade? Acontece, né? Dessa forma aqui, a incontinência é só quando não é possível segurar o xixi. Não ser possível segurar o xixi, provavelmente quem escreveu, acho que está associando... trouxe essa frase associando a urgência, né? A gente ter vontade de fazer xixi, não conseguir adiar, ter que sair correndo e acaba perdendo ou não a urina. É o sintoma de urgência. Não. A gente viu que existem basicamente dois tipos de incontinência urinária, incontinência associada ao esforço e a incontinência associada à urgência. Então, são dois tipos de incontinência diferentes, diagnóstico diferente, tratamento diferente. Agora a gente segue para responder as perguntas que estão chegando através do nosso WhatsApp. Tem várias participações aqui. Vou passar a primeira pergunta deste bloco. A dúvida chegou agora há pouco, a pessoa não se identificou, mas fala que a mãe tem 79 anos de idade e urina de 5 a 6 vezes durante a noite.
A quantidade total, ela diz que equivale a 1,5 litro. E durante o dia, algumas vezes, não dá tempo nem de chegar ao banheiro. Como é que se consegue, né, uma cirurgia de suspensão de bexiga? E seria essa a melhor forma de tratar esse problema da mãe dela, que tem 79 anos? Como é que a gente poderia responder aqui a nossa telespectadora? Como eu falei, né, primeira coisa, a gente precisa conversar, diferenciar os sintomas, saber o que é que está acontecendo, para compreender como é o hábito urinário dessa paciente e examinar. Como a gente falou, bexiga baixa não é a mesma coisa que incontinência. Então, talvez ela não tenha associação de um prolapso. E se sim, né, a gente tem o tratamento para as duas coisas. E primeira coisa é a gente entender, né, como eu falei no início, que isso não é normal, embora o paciente tenha 79 anos, não é o esperado para a idade. Então, a gente precisa realmente avaliar a paciente. Com certeza ela tem incontinência e a gente precisa examiná-la, conversar para entender qual é o mecanismo e propor o melhor tratamento. Outra participação também através do nosso WhatsApp, 99209-4819. A pessoa mandou aqui a participação, não se identificou, mas fala o seguinte: tem problema, né, sério de muitas vezes ao banheiro, fazer xixi a cada 5 minutos e às vezes nem dá tempo de chegar até o banheiro. E às vezes, né, isso é muito forte, ela não consegue controlar. E ela está evitando sair de casa aqui, a telespectadora, porque é saindo de casa e chegando já à vontade de ir ao banheiro. Aqui a gente vê que já está comprometendo a qualidade de vida dessa pessoa. Exatamente. Ela já evita sair de casa porque vão se repetir episódios de incontinência. Nesse caso, tem que conversar para chegar ao diagnóstico, né? Se é incontinência ou bexiga baixa. Mas isso chamou muita atenção. Ela evita sair de casa por conta de que dá vontade de ir várias vezes ao banheiro. Isso, eu acho que isso é um exemplo clássico de quanto a incontinência urinária pode realmente afetar a qualidade de vida. As pessoas acabam fugindo do convívio social por conta de paciente que tem que sair na rua já procurando onde é que está o banheiro. Então, essas pacientes geralmente têm um prejuízo à qualidade de vida muito grande. Isso provavelmente não está associado à bexiga baixa, realmente é um quadro, pelo que você está falando, pelo que ela relatou, mas de bexiga hiperativa, e isso tem tratamento sim, geralmente não é cirúrgico inicialmente, mas realmente precisa conversar para sentir, examinar, e aí a gente propor a melhor forma de tratamento. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre incontinência urinária. Você que está em casa tem dúvidas ainda sobre o tema, pode mandar para a gente no 99209-4819. É o nosso WhatsApp, já está disponível. Participe aqui com a gente, vamos ler sua pergunta agora e repassar para as nossas convidadas. Tem aqui a pergunta da Marta. Ela tem 51 anos e disse que fez uma cirurgia de esterectomia. Deve ser isso. Corretor ortográfico às vezes atrapalha. E causou uma fístula na bexiga. Fez uma cirurgia para reparar isso, mas continuou, né, o mesmo quadro. Ela disse que usa fralda descartável 24 horas e quer saber se isso tudo tem cura. E se trata também dessa fístula, é o mesmo que ter incontinência urinária. Como é que a gente explica aqui a Marta, que tem 51 anos? Uma fístula, provavelmente uma fístula vésico-vaginal, é uma comunicação entre o aparelho urinário, a bexiga e a vagina, pode ser esse o problema da Marta. É uma complicação rara, mas que pode acontecer realmente na cirurgia, na esterectomia, que é a retirada do útero. E o tratamento é cirúrgico, é desfazer essa comunicação. Às vezes acontece a depender das condições do tecido, enfim, da cirurgia. Não é um problema simples de tratar, mas realmente tem cura, tratamento cirúrgico. E, embora ela tenha corrigido, não deu certo, ela deve procurar um profissional que realmente tem experiência com tratamento de fístulas urinárias para que tenha sucesso numa segunda correção. Temos aqui outra participação, Elisângela, que é de Nova Descoberta, aqui no Recife. Gostaria de saber o seguinte: por que eu urino tanto? Não sou diabética, também não estou acima do peso, mas tenho, né,
esse problema de urinar várias vezes ao dia, principalmente quando o lugar é muito frio. Eu percebo, né, que vou muitas vezes ao banheiro. Essa relação é normal, né, entre frio e muita vontade de urinar. Ela diz que tem 2 filhos e os 2 foram de parto normal. Foram partos normais, né? Esses 2 filhos, é normal estar com frio e ir urinar? E teria, assim, o ideal de quantas vezes ao dia é considerado normal ir até o sanitário? Como é que a gente poderia responder aqui a Elisângela? Essa relação com o frio e o aumento da frequência urinária, ela é bem relatada. Realmente a gente espera isso, porque geralmente no frio você não elimina tanto líquido quanto você está numa temperatura que a gente tem de calor aqui em Recife normalmente. Mas só isso não justificaria. A gente considera na urologia uma frequência urinária normal entre 6 a 8 vezes nas 24 horas, considerando ingesta hídrica normal. Mas se a frequência está muito maior do que isso, ela deve procurar ajuda e atendimento com certeza, porque isso muitas vezes é alguma coisa que a gente possa tratar e se está piorando a qualidade de vida dela, tem tratamento. Tem agora a participação do Tiago França, que mora no Cabo. O Tiago quer saber o seguinte: existe idade para o problema de incontinência urinária nos homens? Porque a gente falou para as mulheres, ele fala aqui, né? Disseram no programa a faixa etária mais ou menos das mulheres, a partir dos 35 anos. E dos homens? Queria que as convidadas respondessem isso. Passo para o urologista, né? Que tem mais propriedade para falar sobre a saúde do homem. Tem uma idade para essa incontinência aparecer no homem? E ele pergunta aqui, outra pergunta, eu já vou repassar do Tiago também. Ele quer saber se o diabetes pode ser um fator para desencadear a incontinência urinária. Certo. Sim, em diabetes, na verdade, não. Eu vou começar pela segunda pergunta. O diabetes, ele geralmente não está associado à incontinência urinária diretamente, mas o diabetes descompensado, uma pessoa que não está conseguindo controlar bem a diabetes, pode se manifestar com o aumento da frequência urinária, que a gente chama de poliúria. O paciente acaba produzindo mais urina e vai mais vezes ao banheiro. Então, muitas vezes, num consultório de urologia, a gente descobre uma diabetes, porque o paciente chega com aumento da frequência urinária e quando você dosa a glicose, a glicemia, você descobre que o paciente está diabético e aí, nesse caso, o primeiro passo é você tratar a diabetes, que provavelmente vai melhorar essa queixa também. Quanto à faixa etária da incontinência urinária em homens, a gente já falou aqui também que é geralmente depois dos 50 a 60 anos, quando os pacientes começam a desenvolver a hiperplasia benigna da próstata, que é o que geralmente está associado à incontinência urinária em homens. E a gente lembra, né? Estamos no Novembro Azul, para que os homens não descuidem da saúde. O que mais a gente poderia falar? Já que falou da hiperplasia, né, benigna da próstata, que seria o aumento dessa próstata, né, que chega a ser normal com o passar da idade, né, doutora? Isso. Mas a atenção em relação ao câncer de próstata, que se for diagnosticado precocemente, as chances de cura, elas aumentam essas chances. Isso. A hiperplasia benigna da próstata, ela está relacionada ao envelhecimento masculino, é normal, todo homem vai aumentar a próstata, uns mais, outros menos. Na verdade, a campanha do Novembro Azul é mais para a detecção de câncer de próstata, que hoje em dia a recomendação é em torno dos 45 anos, quando você tem o antecedente de câncer de próstata na família, principalmente parentesco de primeiro grau, e a partir dos 50 se você não tem esse antecedente. Então, isso é muito importante que os pacientes, que os homens façam essa procura. Na verdade, na consulta urológica, a gente geralmente procura investigar outras coisas também, inclusive a questão da hiperplasia benigna da próstata, apesar do Novembro Azul ser uma campanha para a detecção do câncer de próstata. Agora tem outra pergunta, a Terezinha, ela mora em Paulista, ela disse o seguinte: já tive várias vezes infecção urinária. Às vezes, quando eu acordo pela manhã, né, eu percebo a urina com um odor muito forte. Ela disse também que fez urocultura e não deu infecção. Ela disse que bebe bastante água. E por que esse odor, logo cedo, é muito forte, o odor da urina? Tem uma explicação para isso? Terezinha, que mora na cidade do Paulista. Realmente é importante que Terezinha procure um especialista. A gente precisa ver várias coisas, né? Começar pela idade, às vezes a gente tem sinais associados à atrofia urogenital, que vem com a pós-menopausa, e com isso pode ter infecção urinária de repetição.
é importante que Terezinha procure um médico para a gente realmente saber se isso é uma infecção de repetição. O odor talvez seja um sinal de infecção. Enfim, tem que ver vários pontos. A questão do odor urinário realmente é um sinal de infecção urinária. Talvez o momento da cultura de urina não tenha sido quando ela estava sintomática, mas realmente é importante que vá, seja examinada para saber por que está acontecendo essa infecção de repetição. Não é exatamente o assunto, né? Mas, como a gente disse, a infecção urinária está implicada. Quando a gente tem infecção, a gente pode ter sintomas de incontinência e é importante que ela procure um ginecologista para fazer essa diferença, ou um urologista. Esse odor, né, esse forte odor, quer dizer alguma coisa, né, na urina? Pode e ser a infecção. cor também? A cor da urina na verdade, interfere em alguma coisa? O odor e a cor da urina, eles são alguns sinais, mas não são assim confirmatórios de uma infecção ou não. O odor da urina, ele está muito relacionado, às vezes, à concentração daquela urina. Se um paciente bebe pouco líquido, ele pode ter a urina fétida sem ter nenhum tipo de infecção urinária. E assim como a Terezinha falou, a primeira urina do dia ter um cheiro mais forte é uma coisa relativamente comum, porque a paciente, teoricamente, passa a noite inteira concentrando a urina na bexiga. Então, aquela urina concentrada, quando sai, é meio que esperado que ela tenha um odor um pouco mais forte do que a urina durante o dia que você passa tomando líquido. Então, a cor também está muito relacionada à concentração da urina. Quanto mais líquido você toma, mais clara vai ser sua urina. Então, esses dois, tanto a cor quanto o odor, podem ser sinais de infecção, mas não necessariamente. Quanto mais clara, melhor a urina? Teoricamente, sim. A princípio, a urina clara quer dizer que o paciente está tomando líquido numa quantidade suficiente. Geralmente, sim. Vamos a mais perguntas. Agora a pergunta da Betânia. A Betânia disse que sofreu um AVC e após o AVC ela adquiriu uma neuropatia e toma vários medicamentos e agora está com incontinência urinária. Ela disse que ela urina bastante, só vive com fralda. Ela usa fraldas agora e tem muita vergonha de sair de casa por conta disso, porque ela percebe, né, que as pessoas ficam zombando, né, dela, e isso tem prejudicado bastante a Betânia. Aí, além dessa conversa com a ginecologista ou com o psicólogo também, seria uma sugestão de especialista para que a Betânia procure, porque ela disse que já está afetando a qualidade de vida, porque tem vergonha de sair de casa, porque ela percebe que algumas pessoas zombam daquela situação dela estar usando fraldas. Sim, claro que isso não é um motivo para vergonha, isso é uma patologia, realmente ela deve procurar um especialista. A Betânia, sobretudo, pode ser uma complicação do problema neurológico, né, secundário ao AVC. A gente não chegou propriamente a falar, mas existe um exame chamado estudo urodinâmico, é um exame que é feito pelo urologista ou uroginecologista, que avalia a função da bexiga, como é que essa bexiga dela enche, como é que esvazia. E é importante que a Betânia procure um especialista para entender realmente o que é que está acontecendo com sua bexiga e avaliar qual seria o melhor tratamento. Lógico, não é um motivo para vergonha. E, claro, a psicoterapia é sempre importante, né? Em qualquer momento mais difícil que qualquer paciente tenha passado, esteja passando. Pergunta agora é do Vicente Luiz. Ele quer saber se a urgência em urinar pode ser provocada por ansiedade ou TAG? TAG? Deve ser transtorno de ansiedade generalizado. Generalizado, certo. Pode, como a gente também já falou, o estresse, ele exacerba a ansiedade, o estresse, ele pode exacerbar esse tipo de sintoma. Então, não é a causa, mas já é comprovado cientificamente que alguns pacientes que têm essa tendência acabam exacerbando os sintomas em situações de estresse. Outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala que tem 46 anos, tem 3 filhos e está muito aflita pelo desconforto. Ao correr para pegar um ônibus, por exemplo, ou mesmo tossir ou espirrar por conta da incontinência, né? Ela tem esses episódios de desconforto. Ela quer saber se existe no SUS um tratamento de fisioterapia para fortalecer a bexiga, ou seria melhor, no meu caso, uma cirurgia para suspender a bexiga, já que sinto um peso, né, como se fosse uma bola na área genital. É a dúvida da telespectadora, 46 anos, tem 3 filhos. Provavelmente ela tem 2 problemas associados. Se ela sente realmente uma sensação de peso, uma bolinha saindo pela vagina, ela pode ter a bexiga
arriada, a bexiga baixa, e ela tem provavelmente incontinência urinária por esforço, né? Fazer um esforço, correr, pegar o ônibus. Tem sim, a gente tem, inclusive, no IMIP, onde a gente trabalha junto, existe um centro de uroginecologia que oferece esse tratamento, tanto fisioterapia como cirurgia, enfim. Também tem no Barão de Lucena, no SUS, no Agamenon Magalhães, enfim, ela pode encontrar num hospital terciário tratamento com tudo que ela precisa. Até chegar ao IMIP, ela precisa ir para o médico de atenção básica, o posto de saúde, sim. Depois fazer o encaminhamento. Isso. Não existe essa demanda espontânea, chegar no IMIP e querer o tratamento. Não funciona assim. Exatamente. Mas é bom, a boa notícia é que tem, né, esse tratamento através do Sistema Único de Saúde. Outra participação, Paulo, que tem 57 anos, ele fala que sente muita vontade de urinar e essa vontade ela fica mais potencializada ao anoitecer. É normal? 57 anos. 57 anos. A gente sabe que com o aumento da idade, alguns pacientes eles desenvolvem uma produção de urina aumentada à noite, que isso às vezes aumenta essa frequência urinária noturna. Mas, assim, não deve ser considerado normal, dependendo da frequência. Geralmente a gente considera até 2 vezes aceitável. Mais do que 2 vezes acordar à noite para urinar, a gente já considera uma coisa que prejudica a qualidade de vida, prejudica muito o sono desses pacientes. Então, a gente não deve considerar isso como normal. A gente primeiro precisa fazer uma avaliação se realmente é o que a gente chama de bexiga hiperativa, o paciente está com a noctúria porque fica dando muitas vezes vontade a urinar à noite, ou se realmente a produção de urina está aumentada, e isso aí a gente tem que fazer essa avaliação no consultório. Por telefone, a Daiane Félix, do Jordão Alto, tem 25 anos, ligou para a gente e deixou a seguinte pergunta. Ela fala que sempre que tem tosse ou ela vai espirrar, ela libera quantidades de urina. O que pode ter causado isso? Tive um aborto há 6 meses. Ela relata isso, a telespectadora de 25 anos, Daiane Félix. Como a gente falou, é um tratamento... É uma patologia multifatorial, né? A gente não pode implicar essa gestação, sobretudo de um tempo de gestação muito curto, né? Que acabou no abortamento. Mas é importante examinar, saber que outros fatores estão implicados para que a gente consiga realmente propor o melhor tratamento. Pode ser uma incontinência urinária de esforço. Pergunta seguinte é da Eli Claudino. Ela queria saber quando acontece o processo inverso. Bebo muita água e normalmente durante o dia urino pouco. Quando é o sentido inverso, se trata também de incontinência ou não? Como é que a gente explica aqui para Eli Claudino? Isso não é uma incontinência, ela não tem perda urinária, então a princípio não tem incontinência. Precisa ser avaliado. Se toma bastante líquido e urina pouco, a gente precisa saber. Ela tem dificuldade para urinar, ela vai no banheiro e não consegue urinar, ou ela simplesmente nem tem vontade de urinar. Então, às vezes é um paciente que está fazendo o que a gente chama de retenção urinária, ela não consegue urinar. E isso precisa ser avaliado, como eu disse, às vezes são quadros até mais graves que podem levar a uma perda de função renal a longo prazo se o paciente não consegue urinar. E importante também que líquido a telespectadora está tomando, né? Exatamente. Às vezes a gente aumenta a ingestão hídrica, mas a paciente não entende como água. Eu estou bebendo bastante água de coco, refrigerante, sucos, enfim. Né? A próxima pergunta é da Gemima Soares, ela que pergunta o seguinte: tem uma filha de 4 anos e às vezes, né, a filha sente uma dor ao urinar, né? Quando ela vai fazer esse xixi, ela sente, né, algumas dores. É um problema isso? E ela quer saber se pode ser bexiga baixa ou incontinência urinária. Gemima Soares, a filha de 4 anos, ela relata essa dor nas partes íntimas e diz que quando vai fazer xixi, sente uma dor. Acho que incontinência urinária, novamente, não, porque não existe esse relato de perda urinária. Mas, com certeza, se uma criança de 4 anos reclama de dor ao urinar, isso deve ser investigado, porque pode ser uma infecção urinária, ela pode ter algum tipo de dificuldade para urinar, e é importantíssimo que seja investigado, porque, às vezes, esses quadros na infância são até mais graves do que em paciente adulto. Então, é importante que seja investigado, que ela procure um urologista ou o próprio pediatra para poder iniciar a investigação. Próxima pergunta é da Eliane, que mora em Paulista. A Eliane tem 48 anos e diz o seguinte: todas as vezes que eu espirro,
sai a urina. Isso é cirúrgico? Ela diz que só sai de casa com absorventes noturnos. Tem muita alergia e por isso que ela espirra bastante e vem se repetindo essa perda urinária ao espirrar. É cirúrgico esse caso? Ela quer saber e ela diz que isso incomoda bastante e traz muita vergonha para ela. A Eliane de Paulista. Ela tem incontinência urinária de esforço. A princípio, não é cirúrgico. O tratamento primário não é cirurgia. A gente precisa investir em modificações do estilo de vida. Eu falei e repeti algumas vezes, a obesidade é um fator importante. Existem estudos, por exemplo, que trazem para a gente que a perda de 5% do peso corporal implica em cura da incontinência urinária de esforço. Então, mudança de estilo de vida, treinamento da musculatura do assoalho pélvico com fisioterapia. A gente tem profissional especializado no assoalho pélvico e a cirurgia viria como um segundo plano. Ou falha do tratamento, ou realmente a paciente não teve condições de realizar a fisioterapia. Mas é um tratamento, assim, possível, mas não seria a primeira coisa que a gente pensa. Outra participação, a telespectadora não se identificou, mas disse que tem 51 anos e acorda no máximo uma vez à noite, né, para ir até o banheiro, fazer xixi. Durante o dia ela disse que consegue prender um pouco essa urina, mas ao espirrar e a tossir, ela perde urina, né? Ela fala que sente também como se fosse uma bola saindo ali da vagina. É incontinência ou bexiga baixa? Mais uma vez, a gente... Acho que as duas coisas associadas, né? Essa paciente, a princípio, tem bexiga... Se ela sente uma bola, uma sensação de peso na vagina, é o que a gente chama de bexiga baixa, que é o prolapso. E ela tem também a perda de urina aos esforços. Então, os tratamentos, como eu disse, não necessariamente são os mesmos. Ela precisa ser avaliada e, se for o caso, ir para tratamento cirúrgico. Realmente, para o prolapso, que é a bexiga baixa, só existe tratamento cirúrgico. A incontinência urinária, não. A incontinência urinária você pode tratar de outras formas. Então, precisa ser avaliado para ver aí por onde começar o tratamento. Mais uma vez, licença aqui às convidadas. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Você que mandou dúvidas, fique ligadinho que daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos aprender a preparar uma pizza crocante de aveia. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Quando chega o fim de semana, sempre dá aquela vontade de comer uma massa. Mas aí bate aquela dúvida: comer e depois ter que correr atrás do prejuízo? Hoje você vai poder comer sem culpa e com a consciência tranquila, pois eu vou ensinar como fazer uma pizza crocante de aveia totalmente low carb. Vamos aos ingredientes? Para a receita de hoje, você vai precisar de 1,5 xícaras de farinha de aveia, 3 colheres de café de sal, 3 colheres de chá de azeite, 9 colheres de sopa de água, molho de tomate, queijo mussarela, tomates em rodelas e orégano. Esta receita é bem simples de fazer. Nós vamos começar preparando a massa. Então aqui eu tenho a farinha de aveia, eu vou misturar a água, o sal e o azeite. Se você sentir que a massa ficou molinha, você vai adicionar mais farinha de aveia. Então a gente vai colocando aos poucos, porque essa massa vai ter que soltar das mãos. Vou passar ela para a bancada. E aí agora a gente vai trabalhar com as mãos. Sempre adicionando a farinha de aveia até ela soltar.
massa já está pronta, agora a gente vai dividir ela em 3, pois essa receita vai render 3 pizzas brotinho. Então você sempre enfarinha a bancada com a aveia e agora a gente vai abrir essa massa bem fininha. Depois que você abrir ela arredondada, com a ajuda de um cortador, eu vou cortar para ficar com o formato de pizza. E agora nós vamos levar essa pizza para a frigideira. Então nós vamos ligar em fogo baixo para dourar de um lado e em seguida do outro. Depois que a gente virar, a gente vai começar a rechear. Então aqui eu tenho um molho de tomate, eu vou colocar o queijo mussarela. Vou colocar umas rodelas de tomate. E um pouquinho de orégano. Feito isso, a gente vai abafar para o queijo derreter. Está pronta uma, eu vou fazer mais uma. Esta foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos bastante de mais uma receita aqui da Luciana Luna. Muito obrigado, Luciana. E você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita? Não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage no facebook.com/assunto do dia e lá você vai encontrar o vídeo com a receita completinha. Mais uma vez, Luciana Luna, muito obrigado e a gente segue falando mais sobre coisa boa. A partir de agora tem as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir aqui as vagas de emprego. Olha só, 2 vagas para vendedor pracista, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. Exigência é que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.100. São 2 vagas para vendedor pracista. Vamos a mais oportunidades de emprego. 13 vagas para recepcionista atendente, 13 vagas, ensino fundamental completo, experiência não exigida, R$ 1.200 é o salário, 13 vagas para recepcionista atendente. Próxima oportunidade, agora tem uma vaga para pasteleiro, uma vaga, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.000 é o salário, uma vaga para pasteleiro. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Agora a gente segue para falar um pouco mais sobre incontinência urinária. Tem muita gente interagindo, participando através do nosso WhatsApp. A gente já vai seguir para responder a sua dúvida, querido telespectador. A primeira participação aqui deste bloco vem lá, não disse aqui o bairro, do bairro da Várzea. Lá do bairro da Várzea, o Josivaldo Gomes, ele diz o seguinte: eu levanto de 3 a 4 vezes à noite para urinar. É normal? O que devo fazer? Não sou diabético, tenho 53 anos. De 3 a 4 vezes à noite. É normal?
Não é considerado normal. Se isso é uma coisa que está atrapalhando o sono dele, se isso é uma coisa que piora a qualidade de vida dele, isso deve ser procurado uma atenção em relação a isso. A faixa etária, ele está na faixa etária do paciente que já pode ter hiperplasia benigna da próstata e, por conta disso, ele deve procurar ajuda, sim, para ver se, associado a isso, não tem alguma outra coisa que pode ainda complicar mais esse quadro. Tem a pergunta agora da Ana Priscila, que mora no bairro de Dois Unidos, tem 28 anos e diz que às vezes não consegue segurar o xixi. Posso estar com incontinência urinária? Teve meu primeiro filho, o bebê já está com 1 ano e meio. Ela diz também, ela faz outra pergunta, né? A mãe dela que levanta muito à noite para ir ao banheiro. É normal também? São 2 perguntas. A mãe dela tem 47 anos, tem esse episódio de ir várias vezes à noite no banheiro, normal, não é? E ela relata ainda que a mãe tem 3 filhos e fez ligação e perine, além de suspensão de bexiga. São 2 perguntas para a gente responder aqui da Ana Priscila. A primeira é o caso dela, né? 28 anos, não consegue segurar a urina. Pode estar com incontinência urinária? Pode sim, né? Mas lembra que a gente falou daquela incontinência funcional. É importante que a gente afaste fatores que podem levar a sintomas de incontinência e não necessariamente ser incontinência urinária. Infecção urinária, litíase, que é cálculo nas vias urinárias, paciente jovem com baixa ingestão de água pode ser um fator. Causas psicogênicas, aquela coisa da paciente ansiosa, estressada, pode acontecer. O importante realmente é que Priscila procura um especialista para avaliar se ela realmente tem um problema, mas pode ser. E a mãe dela tem uma possibilidade maior de realmente ser incontinência urinária. Também precisaria afastar os fatores, né, funcionais, mas é importante também a ida procurar um ginecologista, um urologista, para ser examinada e conversar. Essa suspensão de bexiga que ela fez, procedimento cirúrgico, não interfere, né, e não muda em nada esse quadro de incontinência? Pois é. Se ela fez uma suspensão de bexiga, é aquela coisa, ela tinha uma bexiga baixa, não necessariamente incontinência urinária. Mas, como os fatores acabam... as 2 patologias dividem fatores, né, as causas, ela pode também ter a incontinência urinária, não apareceu em outro momento e agora precisa ser tratada. Uma coisa comum é muita gente chamar a cirurgia para correção de incontinência urinária, chama de cirurgia de suspensão de bexiga. Então, é muito comum haver essa confusão. Às vezes você fez uma cirurgia para uma cura de incontinência e eu fiz uma suspensão de bexiga, quando na verdade não era uma suspensão de bexiga. Ela pode estar tendo inclusive um retorno do problema, né? Uma recidiva. Guilherme, que mora em Piedade, Guilherme quer saber se no tratamento para o homem inclui também a fisioterapia. A fisioterapia também pode ser oferecida para o homem tratar a incontinência urinária? Sim, a incontinência urinária no sexo masculino também pode ser tratada por fisioterapia. Talvez não tão comum quanto em mulheres, mas também a fisioterapia tem potencial para ajudar na incontinência urinária masculina, sim. Outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas diz que o pai tem 73 anos, à noite ele vai de 10 a 12 vezes, né, durante a noite ao banheiro. Ela fala que ele é cadeirante, sente uma certa dor quando vai urinar, já foi ao médico e nenhum disse nada até o momento. Já fez raspagem há mais de 10 anos, é transplantado do fígado, toma 12 litros de água por dia, não é diabético, já fez uma amputação, né, por conta da circulação e teve trombose também, mas esse episódio de 10 a 12 vezes à noite ao banheiro pode ser incontinência? Um paciente que está urinando 10 a 12 vezes por noite tem uma qualidade de vida muito prejudicada, né? Então só isso já diz a gente que ele realmente precisa procurar uma ajuda. Na verdade, esse aumento das vezes que vai no banheiro à noite, que a gente chama de noctúria, como Vanessa falou, ela é uma coisa multifatorial. Isso pode estar associado à hiperplasia benigna da próstata, mas ela pode estar associada a uma série de outros fatores clínicos, às vezes até insuficiência cardíaca, o paciente que não tem eliminação apropriada de líquidos. Então, às vezes você precisa fazer uma avaliação clínica mais ampla para identificar qual é a causa daquilo. Lógico que a HPB, que é a hiperplasia benigna, também tem que ser avaliada, mas às vezes os fatores clínicos de outras doenças associadas
que pelo que eu entendi, o pai dela tem muitas doenças associadas, interferem muito nisso e às vezes são a causa desse problema. Mas com certeza merece atenção e deve procurar ajuda em relação a isso. Outra pergunta que chegou por telefone, Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, tem 47 anos, ele quer saber o seguinte: o que fazer para evitar incontinência urinária? A gente já falou sobre isso no começo também. Alguns fatores são preveníveis, principalmente na mulher em relação à questão da obesidade, mas algumas, no homem, a maioria das causas são, você não tem uma coisa que você possa fazer para evitar essa incontinência urinária. Isso muitas vezes, como eu falei, está associado ao aumento benigno da próstata, que isso é normal do envelhecimento masculino, e aí você não tem como interferir, fazer alguma coisa que possa melhorar. Claro que se você leva uma vida saudável, se você não tem fatores de estresse, se você não é obeso, se você não fuma, algumas coisas, a ingesta alcoólica também pode exacerbar esse tipo de sintoma, mas fora essa questão da qualidade de vida, de você levar uma vida saudável, a maioria dos outros fatores que levam à incontinência urinária no homem, eles não são muito preveníveis. Próxima pergunta é do Jackson, que mora em Jardim Jordão, tem 46 anos e fala que sente uma ardência, né, e dores também sempre que vai urinar. A alimentação pode influenciar nisso? Não, geralmente não. Se você sente ardor na hora que urina, é um sinal de alguma coisa que é geralmente infecciosa. Pode ser uma uretrite, uma infecção urinária, então isso deve ser investigado. Fatores alimentares não levam à sensação de ardor na urina. Fatores alimentares influenciam a incontinência por urgência. Isso. Tem algumas pacientes com modificação na dieta, consegue reduzir os sintomas. Por exemplo, são implicados chocolate, bebida gaseificada, condimentos, pimenta, alimentos ultraprocessados, enfim, para algumas mulheres fazem diferença. A telespectadora tem 59 anos, diz que é diabética, durante o dia ela consegue controlar a urina, mas à noite ela fala que às vezes não consegue nem dormir, de tantas vezes que ela se levanta para ir até o banheiro, né, e algumas vezes ela não consegue nem segurar essa urina. A gente viu que o fator do diabetes também, né, pode potencializar esse quadro. Ela pode ter uma descompensação do diabetes e aí, na verdade, não é incontinência, é uma poliúria, né? Um sinal da descompensação da doença, mas ela também pode ter a síndrome da bexiga hiperativa, né? E aí realmente existe tratamento, não é normal urinar, levantar várias vezes à noite para urinar. Temos aqui outra pergunta, tem várias participações. A Sandra, ela tem esse problema, quando espirra ela tem a urina, ligou a televisão agora há pouco, né? Ela precisa ir ao ginecologista, tem que operar, para a gente tirar essa dúvida, porque ela disse que tem 46 anos, vai casar e está com vergonha. O que eu faço? Em poucas palavras, para a gente ajudar aqui a Sandra. Sandra, não tenha vergonha, é um problema muito frequente e de tratamento muito simples, né? Que inclusive pode não precisar de cirurgia. Procure um especialista, você vai conseguir tratar. Muita gente aqui agradecendo, elogiando as doutoras que estão tirando as dúvidas aqui dos nossos telespectadores. A gente agradece aqui cada participação. Para a gente resumir, antes de encerrar, Evandro Bezerra de Salgadinho, Olinda, pediu em poucas palavras um resumo do que é incontinência urinária. Vamos fazer um resumo para a gente encerrar o programa? A definição de incontinência urinária é a perda involuntária de urina. Você escapa a urina sem você desejar urinar. Então, acho que o resumo é esse, a definição da patologia. Ok, estamos agora na reta final do programa, momento de agradecer as convidadas e também de conferir o resultado da nossa enquete. Muita gente participou, respondeu, ligou para a gente para responder a pergunta de hoje. A pergunta foi: você conhece os sintomas da incontinência urinária? Das pessoas que ligaram e participaram, 33% responderam que conhecem, sim. 66% responderam que não, ou que ainda não, porque no decorrer do programa a gente explicou e com ajuda muito especial hoje das convidadas, né? Os telespectadores que disseram que confundem muito infecção urinária com incontinência urinária, isso também foi explicado, né? Justificaram por responder que não sabem os sintomas, porque tem essa confusão aí, mas a gente também explicou no decorrer do programa. Vale a pena você assistir a reprise às 3 horas da tarde.
Reta final do programa, momento de agradecer aqui as convidadas. Foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Vanessa Freitas, ginecologista, especialista em uroginecologia. Doutora Vanessa, muito obrigado. Um último recado agora para quem está em casa. Fique à vontade. Eu que agradeço. Foi muito feliz estar aqui hoje pela manhã falando de um tema que eu adoro, é meu dia a dia no consultório. Uma mensagem final é que não escondam, não achem que é normal, não tenham vergonha, uma coisa muito simples de tratar e a gente não precisa conviver necessariamente com isso. Mais uma vez, muito obrigado. Também queria agradecer a doutora Regina Passes Nogueira, urologista. Considerações finais e respondam curiosidade. Os homens têm muita barreira de chegar ao urologista, mas quando se trata de uma mulher urologista, também tem ainda esse temor, doutora, ou não? Já se consideram normal? Não, acredito que sim, tenham sim. Os pacientes que chegam para mim no consultório, como eu gosto de falar, já sabem que eu sou mulher. Então vão para mim querendo uma consulta com mulher, mas com certeza existe ainda um certo preconceito, mas que no dia a dia realmente não chega para mim, eu não sinto esse preconceito no dia a dia. Não tem a barreira, não. Mas com certeza alguns pacientes preferem ser avaliados por homem, como eu também recebo pacientes que dizem, não, eu prefiro que seja uma mulher. Então é uma coisa, é pouco comum aqui em Recife, só tem eu e outra colega urologista, a grande maioria são homens, mas isso está mudando. Mudar também o comportamento desses homens, doutora, um último recado, só para reforçar. Tá, eu queria agradecer, aqui foi um prazer realmente falar de um assunto que a gente lida muito com isso no dia a dia. E eu acho que a mensagem é justamente o que Vanessa falou. Eu acho que você não tem que ter vergonha, eu acho que tem que procurar ajuda. É importante falar que o urologista atende mulher também. Às vezes tem gente que pensa que o urologista é o médico só de homem, mas a gente também atende mulher. Mulher também tem rim, tem bexiga, tem incontinência urinária, a gente também trabalha com isso. E eu estimular todo mundo que está sofrendo com isso, que está precisando de ajuda, a procurar ajuda, porque tem tratamento na grande maioria dos casos. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. E a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!